Boa noite a todos os presentes. Obrigado, presidente, por estar em plenário. Agradeço, fico sensibilizado com vossa presença. Eu que agradeço, professor. Eu gostaria de dar uma informação, já que falou em campanha da fraternidade, saneamento básico, uma determinação do governo federal que adiou o prazo para o plano de saneamento básico dos municípios brasileiros, que será agora até o ano de 2017, a obrigatoriedade, inclusive enfatizando a questão do controle social na legislação municipal com relação ao saneamento básico dos municípios. Então, o prazo foi dilatado em razão de reclamações e pedidos de muitos municípios que não teriam o devido tempo de fazer essa elaboração. Eu gostaria de chamar a atenção dos vereadores, no bom sentido, chamar a atenção, né? Lembrando que nós temos 3 momentos importantes essa semana. Quinta-feira, audiência do plano diretor, à noite. Sexta-feira, audiência da saúde, às 9 da manhã. E também, na segunda-feira, temos a audiência da gestão fiscal. É isso, né? E é importante, essas 2 últimas são importantes, porque nós vamos analisar e ter os dados dos últimos quadrimestre e trimestre de 2015. Então, nós vamos ter uma radiografia da saúde e da gestão fiscal no final do ano passado. Então, acho que é muito importante, e eu até vi a presença dos vereadores nas audiências, a gente fica bastante tranquilo, porque nós estamos presentes em quase todas elas. O Barreto é campeão, como eu já falei, eu sou vice-campeão de presença nas audiências. Então, gostaria de enfatizar a importância, porque é prolongada, demora horas e horas, mas a gente fica conhecendo de dados fundamentais da cidade. Eu gostaria também de citar a questão da Jandira Pereira. Realmente, a situação, após tanta chuva e sem cobertura, só com lona, que é uma coisa temporária, não poderia estar diferente. Agora, as crianças estão sendo atendidas em outras salas, né? Isso é fato, ninguém está colocando criança naquela situação que o nobre vereador mostrou. As telhas já estão encomendadas, a Figueiredo está para entregar, são telhas fora do padrão, a questão do amianto dificultou não poder utilizar amianto, dificultou, inclusive, a compra dessas telhas, mas está sendo programado a resolução desse problema para breve, a gente também espera. Com relação à denúncia que o nobre doutor doutor Denilson fez, eu queria dizer o seguinte, doutor Denilson. Eu tive o cuidado de ler a sindicância. Durante toda a semana, fim de semana, eu li não só a sindicância, que são 120 páginas, mais ou menos, como li todo o regimento interno, viu? E vou dar sugestões no final, inclusive, para a reforma do regimento interno. E a sindicância me pareceu muito bem elaborada pelo doutor Matheus Cassetari e pelas 2 funcionárias que o assessoraram na relatoria lá. E eu até queria dizer que o jornal Comarca foi bastante feliz, porque colocou 3 questões consideradas de corrupção na primeira página do jornal Comarca, com relação à Fundação Padre Emílio Imos, com relação ao sindicato envolvendo a pessoa do presidente Leonardo do sindicato, e também essa questão denunciada pelo vereador Denilson a respeito lá da SEMADES. Por que eu digo? E cada caso é um caso. O Leonardo vai ter amplo direito à defesa, naturalmente, do que foi lhe imputado, né, pela própria diretoria do sindicato, como quem supostamente desviou dinheiro da Fundação Padre Emílio Imos, a própria direção está tomando as providências, e a prefeitura, quem descobriu essa denúncia que o nobre vereador trouxe aqui com toda a ênfase, dizendo que é um novo caso do Grelinha, foi a própria prefeitura. E a gente, lendo a sindicância, a gente vê que a sindicância foi um trabalho muito bem feito pelo Matheus, doutor Matheus Cassetari, né? Eu conheço desde que nasceu, na verdade. E quando a gente vê que, em 15 de janeiro de 2014, a então secretária Viviane notou ilegalidades naquelas compras. A própria doutora Alessandra, que é do jurídico da licitação, em seguida deu um parecer dizendo das supostas irregularidades que precisava investigar. Aí foi um trabalho de
chamar mais de 30, me parece, eu não contei exatamente, funcionários para serem ouvidos em repetidas audiências. E tem um resumo de cada um dos funcionários que foram chamados, desde desde coordenadores dos programas, secretários, e o próprio Camilo, que é o dono da empresa. Aliás, no depoimento dele, ele foi bem cara de pau, porque ele fala assim: como empresário, eu posso praticar o preço que me convém para a minha atividade. Ele chega a falar isso de uma maneira muito clara, mostrando que deve ser uma velha raposa que frequenta os bastidores de muitas prefeituras, né? E quando você lê todo o conjunto, a gente vê que em 2013 foram empenhados 472 mil em números redondos, foram liquidados 242 mil reais e pagos 219 mil. Isso em 2013. E em 2014, nada foi pago, porque foi suspenso a partir do momento que a própria prefeitura percebeu que tinha coisa errada. Então, e quando a gente ouve e lê os depoimentos, a gente percebe que, pelo menos a mim, não sei se eu sou ingênuo, né, que a gente percebe não tanto dolo, né? A gente percebe realmente que as pessoas, é uma máquina, digamos, enferrujada, que não tem, muitas vezes, os devidos controles daquilo que é feito. Pelo menos a impressão que me deu. E isso gerou 9 processos administrativos, um contra cada um desses funcionários. Então, o que eu quero dizer quando citei a fundação, citei o sindicato e citei a prefeitura? Eu quero dizer o seguinte: cada órgão público, seja uma ONG, seja uma prefeitura, seja um governo do Estado, seja uma Santa Casa, seja uma APAI, ela tem que ter os mecanismos de controle quando detecta que algum funcionário não está fazendo a coisa certa. Porque é impossível a teoria do domínio do fato, em que o presidente, o governador, o prefeito, ou o presidente da Câmara, ou o provedor da Santa Casa tem que saber de tudo, sem ter provas, alguns são até condenados pela teoria do domínio do fato, como aconteceu. Então, nesse caso, quem que é o grande ladrão de merenda no Estado de São Paulo? Então, é o governador Alckmin, se é a teoria do domínio do fato. Quer dizer, tem que saber. Quer dizer, isso que eu quero dizer. Então, tem que ter mecanismos de controle para que realmente puna exemplarmente quando se detecta alguma coisa errada, seja aqui na Câmara, seja na Prefeitura, seja em qualquer lugar, seja uma Santa Casa, seja numa fundação. Então, e isso foi feito nesse caso. Portanto, nenhuma semelhança com o caso Grelinha, porque o Grelinha sentava com os secretários do Barquete, tomava café com o próprio Barquete, convivia e usufruía das ilegalidades do governo. Coisa que, nesse caso, a partir do momento que foi detectado, imediatamente a prefeitura fez sindicância, suspendeu o pagamento e não houve conluio com o governo, houve conluio das empresas que o senhor Camilo ajeitava para dar os falsos valores lá para o custo estimado. Então, tem que ser punido se houve erro, realmente. Agora, não tem nada a ver dizer que há uma corrupção entranhada no governo e que os gestores fazem parte dessa corrupção. Então, o novo vereador exagerou um pouquinho na dose, está certo em fiscalizar, mas não há nenhuma verossemelhança, nenhuma semelhança, na verdade, com o caso Grelinha. Então, basicamente era isso que eu queria falar sobre esse tema, e, na sequência, eu só queria comunicar ao senhor presidente, até conversamos rapidamente, nós temos, e todos os vereadores, eu acho que tem que fazer isso, nós temos que ler o regimento que está aí, disponível para todos, para a gente ver as mudanças que nós temos que fazer no regimento. Eu detectei pelo menos 10 ou 12 pontos que nós temos que discutir para que o regimento fique de acordo com o que essa casa precisa. Eu acho que, de modo geral, ele está bem elaborado, mas tem divergências, por exemplo, como com a eleição na mesa, a discussão dos requerimentos, que a redação não está boa, com relação à formação da comissão de ética, com relação à leitura das indicações, com relação também a outros pontos aí que eu vou sistematizar essas ideias e apresentar para a mesa, e eu acho que seria importante que os demais vereadores também o fizessem, que desse uma leitura
detalhada do regimento e a gente sugerisse para que o regimento fique de acordo com os interesses desta Casa.